E aí, galera, fala aí, tudo bem? Bom, essa semana não tivemos corrida, mas vamos ter o nosso papo, né? De lei. O, o próximo Grande Prêmio vai ser na Grã-Bretanha, final de semana agora, mas o MotoGP, os boxes não estão parados. O Maverick Vinhares e Yamaha, tudo indica que chegaram a um acordo, um senso comum que, digamos, vale aí alguns milhões de euros, né? E para Yamaha, acho que é melhor do que ter um camarada desmotivado, um camarada que tem o Fábio Quartararo, viveu um tempão na sombra do Rossi. E agora, quando ele ia ser protagonista, chega o Fábio Quartararo e toma conta do lugar. Ele está desmotivado, além do fato de ter nascido a filhinha. Então, o cara dizia o Mick Durham, que foi tricampeão, era o Ayrton Senna das motos. Ele diz que quando o piloto casa, ele perde um segundo por volta. Quando ele vira pai, perde dois. 2 segundos para esses caras é muita coisa, porque começa a pensar em outras coisas além do que a própria corrida. E eu acho que isso aí faz sentido. O Casey Stoner, um australiano que foi campeão pela Ducati em 2007, pela Honda em 2011, ele foi o primeiro cara a desenvolver a Ducati, a domar a cavalaria da Ducati. A Ducati voltou ao Mundial no princípio dos anos 2000 e em 2007 o Stoner foi campeão. Já tinha tido pilotos bons como Loris Capirossi, como Nick Hayden, como Seth Bernal, e nenhum deles conseguia fazer nada com a Ducati. Só o Casey Stoner. O Casey Stoner então ganhou em 2007. Em 2011 ele ganhou de novo com a Honda e o que ele fez? Teve o primeiro filho veio e ele decidiu se aposentar. Parou. Começou em 2012, mas acabou ficando pelo caminho. Falou que não tinha condição, que estava com problema físico, nada. O problema dele era Cuca. Era o filhinho dele e a Adriana, a mulher dele, que ficavam na pista olhando o pai correr. Então não dá para ser o mesmo, né? E agora soubemos que também Valentino Rossi vai ser papai. Talvez no final desse ano, já de uma menina. Então a gente já começa a notar, né? O Rossi com a idade, que já perde alguns segundos, e agora casado e com uma menininha vindo aí. Muda. A gente sabe que filho muda a cabeça de um bom pai. Tem camarada por aí que não muda não, mas isso é outra história. Então, o que acontece então que tudo indica que o Vinhares vai pilotar a Aprilia, fazendo dupla com Alex Espargaró, uma dupla que eles fizeram de sucesso na Suzuki até 2017 e agora vão fazer na Aprilia. Então, Maverick Vinhares e Alex Espargaró devem fazer uma dupla muito forte na Aprilia. Vamos ver se a Aprilia vai conseguir dar um motor para eles, né? E na Yamaha devem subir o Franco Morbidelli, que legal, para a Yamaha oficial ao lado do Fábio Quartararo. Isso significa o quê? Morbidelli passa a ter uma moto 2021. Se ele faz o que faz com uma moto 2019, imagina com a moto do ano. Então, estou acreditando muito nele, né? O Pardinho conseguir desenvolver e, quem sabe, competir ainda com o Quartararo. Acho que é difícil que o Quartararo tá com muitas corridas à frente dele e o Quartararo está correndo com a cabeça, né? Não só com o coração, como era antes. E na Yamaha Petronas, além do anúncio da Petronas que vai largar o campeonato, e isso foi um balde, uma ducha de água fria na equipe Yamaha, que tinha na Petronas realmente a patrocinadora principal da SRT, e agora dizem que estão tentando uma empresa de energia, a One da Itália. Essa empresa de energia patrocina o Eric Granado, na mesma equipe, na SRT, mas na Moto E. Então, como é uma empresa grande, pode ser, né? E dizem que a Andrea Dovizioso está praticamente contratado para a vaga do Franco Morbidelli. E aí, Valentino Rossi, ao lado de Andrea Dovizioso, com 35 anos, o outro com 42. Então, é uma dupla velha, mas o Dovi ainda tem energia, está com 35 anos, fez agora. O Rossi já decidiu que vai parar. Se o Dovi fizer
uma boa campanha, de melhorar o equipamento, pode ser que o ano que vem, inclusive, ele continue. E vai ficar apenas uma vaga que deverá ser ocupada por alguém vindo da Moto 2. Eu estou apostando mais no Alex Rins da Suzuki, que está sem ambiente lá dentro. Mas vamos ver, né? Bom, o que eu queria falar com vocês sobre motores, né? Eu falo sempre que Honda, KTM e Ducati, então nós temos 3 equipes, 2 europeias e uma japonesa, que têm os motores em forma de V. E as outras 2 japonesas, Yamaha e Suzuki, têm um motor em linha. E aí, pessoal, ninguém é obrigado a entender nada disso, mas eu fiz aqui uns desenhozinhos só para a gente ter pelo menos uma ideia do que a gente está falando, né? O porquê que as motos com motor em V rendem muito mais, têm muito maior rotação, porém, em contrapartida, são muito mais difíceis de controlar, até por causa do excesso de rotação e a vibração que isso causa. Bom, para quem não conhece, né, a gente tem os motores a explosão, eles são dessa forma, tá? Então você tem aqui a vela, você tem as válvulas de admissão e válvula de escape, você tem aqui a área, que é a área aqui em cima, a área de explosão, porque esse pistão vai subir, comprimir a mistura ar-combustível, explode e é jogado para baixo. No que ele é jogado para baixo, ele então movimenta esse eixo chamado de biela e é ele que gerará a rotação do motor. Daqui vai para a caixa de marchas, mas é aqui que sai a rotação do motor. Então, quando a gente fala em 1.000, 3.000, 2.000 rotações, são as rotações desse eixo aqui, tá? Então, basicamente é isso que acontece. Um processo simples de compressão do ar mais combustível, a vela solta uma centelha do eletrodo, as válvulas se fecham, ocorre a explosão, a válvula de escape abre, deixa sair aquilo que não foi aproveitado na mistura e conforme ela deixa escapar todo esse gás que não foi aproveitado, o sistema volta aqui para baixo, a válvula de admissão então recebe de novo mais ar, vem aqui com combustível, a vela então volta a explodir e assim por diante. Então, 4 cilindros significa que nós temos 4 peças dessa aqui, nesse mesmo eixo, fazendo este movimento aqui, né? Bom, tudo isso é devidamente calculado. Então, você tem aqui qual é os movimentos, as forças que são despendidas nesse sistema de pressão. Aqui está a biela, então, que vai ficar girando em função desse movimento de sobe e desce do pistão. E aqui você pode ver, só apenas ter uma ideia, que nada é aleatório, tudo é devidamente calculado. Aqui eu botei as formas mais básicas de diâmetro de cilindro, o que é uma moto 1000, o que é uma moto 250, uma 125. Isso equivale a essa região aqui, que é o cilindro, tá? Em centímetros cúbicos. Para quem já estudou aí a geometria, sabe que é fácil calcular o volume de um cilindro. É π vezes diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Aí é bastante simples essa formulazinha. Bom, e aí, qual a diferença entre motor 2 tempos e motor de V e motor em linha? Vamos aqui lembrar da nossa infância quando a gente andava de bicicleta. Então, quando nós temos aqui o pedal da bicicleta nesta posição aqui, lá em cima, experimenta fazer força para a bicicleta andar. Quando nós estamos então com o pé aqui no pedal e o pedal está todo ele para cima, na vertical, você vai fazer uma força tremenda para a bicicleta andar. Quando ela anda, você então, quando faz o movimento com os pés aqui, né, o que acontece? Você tem então um braço de alavanca. Então, esse movimento é o movimento que vai gerar o trabalho de rotação da coroa, tá?
Então, basicamente, imagine que o nosso motor em linha, o pistão é o nosso pé, que está exatamente aqui em cima, tá? Exatamente aqui em cima. E no motor em V, o pistão ele já pega num momento em que o nosso pedal já saiu da vertical e está mais ou menos inclinado. Então, a força que se faz é muito menor. Aqui você tem, por exemplo, um esquema do motor V4, né? Com 4 cilindros de forma de V. Então, se você tivesse que exemplificar fazendo o esforço de uma peça que será arrastada, como você então conseguiria representar isso? No motor em V, a força está inclinada. Logo, você também retira um pouco esse bloco do chão. Puxa ele para frente e retira o bloco do chão porque a força está inclinada. A gente fala que tem duas componentes. A componente X, que vai arrastar o bloco, e a componente Y, que vai tender a levantar o bloco. Isso é o motor em V. O motor em linha, ele é dessa forma. É como se você estivesse arrastando, então, um bloco dessa forma aqui, ó. Então você vai ter muito mais dificuldade, que a força-peso vai estar influenciando e você não está tentando tirar ele do chão. Então vai ter muito mais vibração e você vai despender muito mais energia. Então, quando você tem Ducati, Honda e KTM, você tem isso. Suzuki e Yamaha tem isso aqui. O que acontece? Esse tipo de movimento, ele limita rotações, porque, como eu mostrei para vocês, o pistão tem que descer em vertical e fazer a força que o nosso pezinho aqui está mostrando. Nesse aqui não. Nesse aqui você já tem um braço de alavanca inclinado. Então, com isso, então, você tem as seguintes diferenças. No motor em V, você tem muito mais rotação, cerca de 20% a mais de rotação e, consequentemente, vibração. A máquina vibra pra caramba porque a rotação transmite isso para o chassi. Daí que a KTM teve que mexer no seu chassi porque a quantidade de energia que chegava no eixo fazia com que nenhum piloto controlasse aquela máquina. Mas aí tem as duas desvantagens, porém 3 vantagens grandes. Primeiro, o motor em linha ele tende a ser muito maior por causa da ocupação de espaços. O motor em V não. Essa disposição dos cilindros, 2 de cada lado, reduzem a área necessária para montar o motor. E com isso, então, você tem menos perda de energia. Energia é o que? É calor. Se você tem mais ferro, esse ferro ou alumínio vai absorver calor. E esse calor absorvido deixa de ser energia que vai para o eixo da roda. Então, boa parte da energia, quando o motor é maior, é perdida em forma de calor. E no motor em V, como ele é menor, você perde menos energia, logo aproveita mais em forma de rotação. Você tem menor espaço, com isso é claro que você vai ter uma moto um pouco mais leve também, e você tem um rendimento maior em função desse aproveitamento quase que total daquilo que é gerado na explosão. Então, o que a Yamaha e a Suzuki fazem? Para que não bata o motor, eles reduzem, limitam a rotação. Então, Yamaha e Suzuki tem quase 20% a menos de rotação. Numa reta, como a de Mugello, a Ducati chega a 330 e o Quartararo passa ali a 305. Não dá para comparar, né? O grande lance da Yamaha, desenvolvido pelo Rossi, é que a dirigibilidade, já que as rotações são limitadas, ele é muito mais fácil de manobrar nas curvas. Ela aceita se deitar. Você tem que ver o seguinte, só quem pilota a Honda é o Marc Marques, ninguém mais. Porque aquilo é um cavalo e agora a gente não sabe se ele vai conseguir depois daquele monte de cirurgia, né?
E aí a KTM tem mexido para dar seus pilotos a condição deles estarem mais ou menos no mesmo nível. Tanto é que o Binder ganhou a corrida agora. Né? E a Ducati melhorou muito o projeto em que a parte aerodinâmica. Quem lançou toda aquela aerodinâmica com asas dianteiras foi a Ducati. Essas asas, o que elas fazem? O ar vem de frente, bate, faz a curva e prende a moto no chão. Ele faz a curva e volta. Então a moto não tem aquela tipo redemoinho, vamos falar assim, pressão embaixo levantando. Faz com que esse ar se dissipe e fique só o peso da moto contra o asfalto. Isso facilita. A Ducati hoje ela já consegue lidar melhor com o seu canhão, que é aquele motorzão, né? Bom, mas o fato é, Quartararo, com menos rotação no motor, é o líder do campeonato, né? Ele ganha de Ducati, de KTM, da Honda inclusive, não sei se ganharia do Marcos inteiro, né? Mas vamos ver. Então, essa semana vai ter a corrida na Grã-Bretanha, e aí a gente faz os comentários assim que nós tivermos os treinos, né? Vamos ver. Grã-Bretanha sempre, quem teve lá sabe, marcar o encontro antes ou depois da chuva. Chove todo dia. Todo dia. Só que não é aquela chuva amazônica, não é. É aquela chuva que eu acho mais perigosa, que ela é constante e não lava a pista. Então fica aquela terra da garoa, como se fosse São Paulo, né? Então sempre tem surpresa nos resultados na Grã-Bretanha, né? Tá bom? Então, obrigado aí pelo acompanhamento. Apareçam na T-Doctor 46, Estrada Santa Maria 1591 e Estrada do Campinho 4612. São nossos patrocinadores, então conto com vocês. Vamos lá? Estou esperando vocês, pessoal. Um abraço.